Pois é, esses dias eu postei lá no Instagram, eu sou psicólogo e não uso divã. Postei minha mesa, né, com a iluminação, com os microfones especializados, com todo o aparato, as mesas eletrônicas de regulagem. Eu jurava que tinha cagado em mim. vale até colocar isso no editor. Esses dias eu postei lá no Instagram, não vai dar. Esses dias eu postei lá no Instagram a minha mesa onde eu trabalho, né? Eu coloco iluminação, eu coloco o microfone condensador, eu tenho lá a fibra ótica diretamente conectada no meu MacBook. Na verdade é quase que um estúdio ali preparado para as atividades, para os atendimentos online. E me lembrou, eu até fiz um texto ali, né, de que eu sou psicólogo e eu não uso divã. Por que, na verdade, então, optar pelo atendimento online? Por que eu optei isso? E eu achei interessante porque hoje estou em São Paulo, vim para um compromisso também, uma palestra que eu vou ministrar e um outro compromisso que eu tenho, e a possibilidade que hoje nós temos, né, de aliar qualidade de vida, saúde mental, através das tecnologias. E hoje eu vou fazer um vídeo, um ponto aqui, sobre o porquê que eu entendo que o formato online, para algum público muito específico de psicoterapia, foi o formato que eu escolhi. E falar isso justamente aqui numa praça em São Paulo, onde justamente, né, longe da onde está o meu estúdio, e eu vou permanecer nos atendimentos, amanhã eu vou estar no hotel fazendo os atendimentos, alguns pontos que você nem parou para pensar de repente. Então não deixe o seu like ainda. Se algum ponto a gente colocar aqui, você realmente isso faz sentido, aí eu quero que você coloque o like, porque a gente usa essa métrica de like para saber se realmente tem ajudado as pessoas esses vídeos aqui na internet. Então, roda a vinheta aí para nós, editor. Já de cara, eu já vou te falando, você que teve experiências ruins anteriores. Porque assim, quase nenhum psicólogo que você conheceu aí teve algum tipo de informação ou formação em terapia online. Ali quase na pandemia, final de 2019, quase 20 ali, que o Conselho de Psicologia liberou e autorizou o próprio atendimento através de plataformas digitais, através das tecnologias de informação e comunicação. Foi, na época, até uma grande evolução. Eu, em 2004... eu imaginava já que a psicologia ia acabar sendo online, eu optei, selecionei a minha profissão já muito baseado nisso, porque eu imaginava já esse cenário que, ao meu ver, na época, era inevitável, e eu também gosto, né, dessa questão. Então quase nenhum psicólogo que você conhecer vai ter tido na faculdade uma formação específica de tecnologias aplicada à psicologia. O que houve, e muito acelerado pela pandemia? Houve justamente uma adaptação de técnicas, abordagens que antes a pessoa usava no próprio consultório, dentro daquilo que ela leu e entendeu, e ela converte isso para uma chamada de vídeo. E aqui está exatamente a grande questão que eu discordo. Atendimento online não é justamente atendimento por chamada de vídeo. As tecnologias de informação e comunicação abrem para a gente poder ter experiências de cuidado em saúde, é muito mais amplo do que uma simples chamada de vídeo. Muita gente era contra, vamos ser sinceros. Agora, justamente lá na pandemia, todo mundo com a questão de isolamento social, todo mundo necessitou utilizar essas tecnologias. E hoje o que nós temos muito é o tal do consultório híbrido. A pessoa que tem lá o atendimento dela numa clínica, alguma coisa assim, e aí em um certo ponto, em algum momento do dia, ela pega e atende lá online. Eu cheguei a fazer isso também. Até que teve um dia que eu cheguei num ponto, eu estava lá atendendo, fui para o consultório e fiz ali 6 atendimentos, todos eles online. Voltando para casa, dirigindo, fiquei pensando assim, poxa, mas que sentido que faz? Sendo que as minhas demandas sempre foram demandas de maiores centros, de pessoas que vivem em centros maiores. Então, em alguns pontos, em algumas demandas específicas, eu entendo a psicoterapia, sim, como mais vantajosa. É alguma questão de privacidade, você conhece ou você passa e encontra com alguém ali na recepção, ou até mesmo demandas muito específicas, mas o ponto é, o profissional em si, ele faz aquela adaptação muitas vezes. E aqui é o grande ponto, tá? Terapia online não é somente chamada de vídeo. Nós temos recursos, gráficos, apresentações, formulários, dados, a própria psicometria evoluiu muito, testes que são aplicados
remotamente, toda uma gama de ferramentas que nós podemos utilizar, questões imersivas, nós acompanhamos um gráfico ali da saúde mental, nós acompanhamos, veja, não é somente abrir ali um link com o aparelho que você tem ali, nós temos então todo um equipamento necessário, as plataformas necessárias, a criptografia de ponta a ponta, a próprio armazenamento de recursos ou de informações, quais são as plataformas de agendamento. Todo esse processo, ele não é uma simples adaptação. Então, o que muita gente acaba tendo, eu prefiro não, eu tive experiências ruins anteriormente, a pessoa não teve uma experiência imersiva naquilo. Basicamente, ela teve chamadas de vídeo, entende? Que é muito mais do que simplesmente isso. Eu fiz um vídeo falando sobre os prós e os contras do abordagem online, mas aqui nesse vídeo eu quero pontuar especificamente, esse é o nosso assunto aqui, o porquê então que eu particularmente selecionei esse tipo de atuação. E digo mais, a psicoterapia online em grupo é a próxima questão, porque a gente está vindo aí com IA, né? Nem falei disso aqui, nós estamos vindo com IA aí, que vai gerar, que vai catalogar novos, que vai ajudar na elaboração e no acompanhamento, no registro, tudo isso a IA vai ajudar muito. Mas, em última análise, e no último ponto, ali na última linha, nós vamos precisar de aprender a ser humano, né? Ser humano com quem? Com uma máquina? Com uma ferramenta de texto? Com uma ferramenta de otimização de texto? Não, nós vamos ter que aprender a ser humanos com outros humanos. E sempre quando eu falava, há anos atrás, de terapia online, hoje eu percebo que existe um campo mais aberto para isso. E hoje eu percebo que quando eu falo de terapia em grupo, a pessoa tá, será? Não, esse é... E outra, se você tá reticente a isso, eu gostaria até de te provocar. O quê? Por que você, então, não está querendo falar sobre problema que não é dito, não existe. Até fiz um vídeo sobre isso, né? Problema que não é dito, não existe. Se você não consegue verbalizar isso, trocar isso com outras pessoas, falar, criar isso em grupo, não é uma ferramenta de texto otimizada que vai te ajudar a fazer isso. E cada vez mais as novas gerações, nós teremos essa dificuldade. Nota, você... 10 anos atrás, 20 anos atrás, você iniciava numa empresa, então ali tinha né, uma pessoa que era sênior, e ali você convivia com aquela pessoa, você via ela atendendo um telefone, você via ela fechando um negócio, você via ela conversando com o superior, e você ia aprendendo as suas soft skills e as suas hard skills. Você ia aprendendo. Agora, como que você vai aprender no home office, com um podcast rodando no fundo? Como que você vai aprender essas habilidades pessoais? Porque nós não voltaremos como antes, mas ao mesmo tempo, cada vez mais as novas gerações vão carecer dessas interações. E como nós vamos desenvolver isso? De novo, em grupos, em pessoas, empresas vão fazer grupos, consultórios vão fazer grupos, e nós aqui no Instituto 5S Brasil, nós já estamos então com o nosso grupo terapêutico de pessoas que adultos, né, tá? Não é para crianças, e você pode entrar aqui caso você tenha interesse ou saber mais, você pode falar com alguém da nossa equipe. Agora, voltando aqui, tanto a questão de grupo quanto a questão de atendimentos online, percebe que é muito mais do que simplesmente... Tem gente que atende pelo WhatsApp. Gente, eu tô ali numa mensagem do WhatsApp, se alguém te liga, a chamada é cortada, porque o WhatsApp ele não tem prioridade dentro do sistema operacional do próprio celular. Então, como que eu gerencio essas ferramentas para que isso não seja só mais uma coisa, né? Tem muito mais questões envoltas de até mesmo conhecimento técnico, para além do científico de própria psicoterapia, tem muito conhecimento que acaba trazendo então uma má experiência, uma experiência que não é fidedigna para o potencial de todas essas ferramentas, e acaba então criando novos anti-adeptos, né? Pessoas que estão dizendo que não é para mim, mas que de fato nunca tiveram uma experiência de atendimento em saúde mental intermediado por tecnologias da informação e comunicação. Teve assim, conversa terapêutica, psicoterapia até por chamada de vídeo, que são coisas totalmente diferentes. E depois desse vídeo eu quero que você saiba que não é a mesma coisa. Psicoterapia online não é sobre psicoterapia exclusivamente por chamada de vídeo, ok? Esse é o ponto, tá? Esse é o principal ponto. Então vem cá, gente. Ó,
Tô gravando aqui no meio de uma praça, justamente porque isso é muito simbólico. Isso nasceu justamente porque eu estava falando de todo um equipamento preparado para isso. E hoje estou aqui literalmente no meio de uma praça. Por quê? Porque eu tenho equipamentos específicos que nos possibilita isso. Para a psicoterapia, temos a questão da privacidade. Não quer dizer que você vai num cowork, que você vai ser atendido em qualquer lugar. Mas a privacidade permanece. Se você tem privacidade, um equipamento, e muitas pessoas optam, por exemplo, por fazer no carro, né? Que eu tenho uma boa acústica, um ambiente reservado, privativo, muitas vezes ali eu acabei de sair do serviço, tá todo aquele trânsito cheio e eu posso então parar um pouco, fazer a minha psicoterapia ali e antes de ir, por exemplo, para o trabalho. De repente não é melhor do que um próprio happy hour, que o pessoal sai então para consumir álcool ou para comer comida não saudável após o trabalho. Então veja que vários hábitos podem ser formados. E aí, se você colocar toda a logística dentro dessa rotina, nós começamos a perceber de que, para mim, tá? Para mim, aqui com você, a nova adesão à psicoterapia, que antigamente, naquela época, a gente tinha psicoterapia para pessoas com quadros mais severos de alguma psicopatologia. Hoje, uma boa parte das pessoas que eu caminho são pessoas até que já experimentaram, né, um certo nível de sucesso na carreira e que já perceberam que o próximo passo é um crescimento interno, que não é mais uma titulação, mais uma faculdade, e o seu gerenciamento emocional, sua inteligência emocional, né, o seu manejo de emoções, prioridades, agenda, produtividade, seus recursos internos vão ser o próximo passo para o seu... sempre até comento, né? Para assim, a pessoa que te trouxe até aqui não vai ser a mesma pessoa que vai te colocar no próximo ponto, no próximo andar, né, de desenvolvimento, por assim dizer. Então, mesmo pessoas que não têm um quadro de psicopatologia ali, uma depressão, ansiedade, hoje existe uma maior adesão. Hoje a psicoterapia também está associada a isso que eu estou citando. E não somente assim uma pessoa comprometida. Hoje, psicoterapia está mais associada a autocuidado. Antes você tinha vergonha, né, de falar que ia para o psicólogo. Hoje, quando você fala que vai para o psicólogo, você é uma pessoa que cuida de você mesmo, uma pessoa que está preocupada com o seu bem-estar e tudo mais. E é por isso que nós montamos um grupo de pessoas que acompanham e que querem quebrar essa questão de não falar sobre si mesmo e se desenvolver com um método, né, baseado em ciência. Em última análise, no nosso grupo terapêutico, eu tenho o desafio aqui com você de te ensinar a ser o seu próprio terapeuta. Então nós damos alguns passos, né, micropassos, nós temos um programa terapêutico que nós caminhamos juntos e aí nós podemos estar juntos a todo tempo. E é sobre isso o nosso grupo terapêutico. Coisas que somente o online pode propiciar. Então temos pessoas de diversas cidades, diversas áreas do Brasil e que passamos juntos sobre esse processo terapêutico. Existe experiência de pessoas que nem moram na cidade, que nem moram mais no país. Então o que nós entendemos com essa experiência? Esses dias alguém lá do grupo foi mãe, né? Então a gente estava comemorando, parabéns, né? Uma criança nova. Eu ainda acho que um dia eu vou fazer um casamento das pessoas, eu quero ir num casamento de pessoas que se conheceram lá no grupo, tá? Mas isso é uma coisa que eu tenho na cabeça. Mais brincadeiras à parte, nós descobrimos e vivenciamos de que o vínculo real, ele não depende de um CEP. Uma conexão, ela não precisa necessariamente ser geográfica. E o cuidado em saúde não necessariamente precisa ser presencial para muitos e muitos casos. Exceções, claro. Exceções, casos severos, riscos de vida, pessoas que não têm habilidade com as próprias ferramentas. Inclusive serviria essa dica para terapeutas, né? Terapeutas ou outros profissionais que não têm conhecimento técnico sobre as ferramentas e acaba propiciando uma experiência ruim, né? E aí a pessoa mais sai, né? Tá lá no código de ética para você não prestar um serviço que você não está habilitado. Então
Então nós temos também no Instituto o nosso grupo de estudo de psicólogos, né, que também passa, a gente treina, a gente vê equipamento, nós associamos, nós estudamos muito, nós somos uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, nós temos a formação também em terapia, temos supervisão, um grupo de psicólogos que tem toda essa formação, pessoas que foram formadas por mim, eu sou coordenador da pós-graduação e que eu confio e que vão te prestar um serviço mesmo online, mas um serviço de qualidade e não somente ali uma chamada de vídeo adaptada, porque a nossa formação já é voltada para o uso de tecnologias em prol da saúde. Então fique atento, tá? Não é porque uma pessoa atende online que a especialidade dela é o atendimento online, o que ela vai te propiciar exatamente uma experiência dessa que eu estou me referindo. Assim como existem profissionais e profissionais, existem atendimentos e atendimentos. Trazer essa reflexão aqui é muito importante. Se eu vou... isso é muito natural, não estou falando mal de ninguém aqui, é uma própria característica, né? Se eu vou num clínico geral, é claro que ele pode me pedir um hemograma e ele vai poder também avaliar ali meu exame de sangue, por assim dizer. Se eu vou num profissional especialista, então a mesma coisa aqui com a psicologia. Se o meu trabalho é remoto, as minhas demandas são remotas, o meu dia a dia é remoto, eu sou uma pessoa conectada, esse profissional que vai me acompanhar, ele tem domínio sobre essas ferramentas que eu uso e que eu optei por usar, ou é uma adaptação, né? Qual é o microfone que ele usa, qual o recurso audiovisual que ele utiliza, porque eu estou falando de uma terapia online, né? Então, qual é as atividades online desse profissional que me acompanha? Isso cabe para qualquer seleção de serviço. E acho que você entendeu o que eu quis dizer aqui sobre isso. Bom, caso você também queira conhecer ali, tem um link aqui, né, aqui na descrição ou no comentário fixado, ou em algum lugar aqui, ou você pode acessar o site sergiosilva.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em te explicar melhor. Se inscreva no canal, temos mais vídeos todo dia aqui falando, né, sobre interfaces, interpéries. Eu espero muito ter te ajudado nesse processo de decisão. Converse com o seu profissional de saúde sobre as técnicas e tecnologias utilizadas por ele. E para mais informações, sergiosilva.com.br. A gente se vê. Até já!